O irmão Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilherme, na web rádio Estação da Luz aqui de Natal, eles têm um programa que vem desde a criação desse trabalho. É um programa simplesmente imperdível. E eu convido você para nos acompanhar na sequência, na reprodução de um desses programas. O programa Filosofia, Ciência e Moral. Mas antes eu quero lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é divulgarmos a doutrina espírita. Você vai encontrar aqui na nossa página o melhor acervo possível das matérias publicadas na web rádio Cristo Consolador e na web rádio Estação da Luz aqui de Natal. Além de outras matérias, textos, palestras, entrevistas, obras da codificação e por aí se vai. Você vai lá na playlist e você vai encontrar um monte de matérias que vai atender às suas necessidades. Mas agora nós convidamos você para mais esse programa. Nossa página não tem fim lucrativo, se nós queremos, na verdade, é divulgar a doutrina espírita. E vou convidar você para mais esse programa especial. Programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, livro do Céu e Inferno, senhora Ana Belleville, com Alexandre Santos e equipe na web rádio Estação da Luz. Programa simplesmente imperdível. Vamos acompanhar o José Guilherme, Cristina Buquerque e Alexandre Santos aqui na web rádio Estação da Luz. Paz com Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos acompanham pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022. A partir das 8h10, toda quarta-feira, nós estamos aqui no programa Filosofia, Ciência e Moral, Alexandre Santos, nossa irmã Cristina Buquerque, nosso irmão José Guilherme, nosso irmão Elielson Tavares, que está aqui por trás de toda a tecnologia, fazendo com que o programa chegue a todos os recantos do Brasil e do planeta Terra. Eu vou, nesse momento, chamar aqui a nossa irmã Cristina. E, Cristina, vou mudar um pouquinho aqui essa programação, minha irmã, botar você aí para fazer a prece inicial, que ainda eu acho que é importante, nesse momento, você fazer a prece inicial, minha irmã. Vou lhe chamar aqui para dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Bom dia, Alexandre, bom dia, Guilherme, bom dia, Tavares, bom dia a todos que nos ouvem através deste canal, né, da Web Rádio Estação da Luz. É muita alegria sempre a gente estar aqui na quarta-feira compartilhando desses momentos do estudo da doutrina espírita, desses casos maravilhosos que a gente traz, porque são histórias de vidas e as consequências das escolhas que fizeram ao longo da sua caminhada. E hoje nós vamos iniciar, né? E eu queria colocar para vocês que nós estamos com uma pessoa, Dona Francisca, que é a mãe de um amigo nosso, né? De um irmão nosso. Trabalhadora da Casa de Caridade Chico Xavier, né? Trabalhadora. E ela está
doente, né, está internada, e os médicos chegaram à conclusão de que seu caso é irreversível, e nós estamos colocando nas mãos de Deus, né, porque através de tudo que nós conhecemos, nós sabemos que Deus é infinitamente bom e justo. Então, nós colocamos nas mãos de Deus. Mas eu quero colocar que Dona Francisca é uma pessoa muito afetuosa, muito querida, muito amada, e desde que eu a conheci, nunca encontrei ela um só dia de rosto fechado. E é sempre com um sorriso, e tem um abraço acolhedor, um abraço afetuoso muito grande. Muitas vezes você chega até agoniado na casa, mas quando ela vem com aquele sorriso, com aquele abraço, parece que você se renova. Então, eu tenho um carinho muito grande por ela e acredito que todos da casa da mesma forma, porque ela é essa pessoa maravilhosa. Então, no dia de hoje, nós queremos fazer a prece intenção da Dona Francisca, mas nós vamos começar com o exórdio, né, Guilherme? Depois é que vem a prece. Perfeitamente, Cristina. É notícia, assim, não muito boa, né? Deixa a gente triste, né? Ela é essa pessoa que você descreveu muito bem, com todos os adjetivos, muito bem colocado, a pessoa maravilhosa, muito amiga, muito querida, né? E a gente coloca nas mãos de Deus, né? Os desígnios de Deus, ele sabe o que é melhor para a gente, né? O que está programado para a nossa jornada, devido à nossa caminhada ao longo de toda a nossa evolução, né? Às vezes a gente ainda precisa de uns pequenos ajustes, né? É só a espiritualidade superior, Deus, nosso Pai, é que sabe. Você colocou muito bem. A gente fica assim triste, mas ao mesmo tempo vamos aqui emanar, né, energias, fluidos positivos, né, para que ela possa se confortada, né, para que o seu sofrimento seja diminuído, que ela possa ser acolhida, né, e que se aconteça o que tiver, o que for melhor para ela, né, está nas mãos de Deus. E, Cristina, assim, por incrível que pareça, né, a lição que eu tinha visto para hoje, Alexandre, antes eu esqueci, bom dia, Tavares, bom dia a todos que nos escutam, né, porque essa notícia deixou a gente assim meio grog, né, assim, fica meio de supetão, mas vamos lá. Então, bom dia, Tavares, bom dia a todos os que nos escutam e que, porventura, virão a nos escutar. A lição, Alexandre, que eu tirei, ela está no Livro da Esperança. Esse Livro da Esperança é uma psicografia de Chico Xavier, onde o Espírito Emmanuel, ele, em comemoração aos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega um trecho do Evangelho normal e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e faz um comentário, né? E a lição que caiu, hoje que eu peguei aqui, já veio para mim, foi o remédio justo. Então, tem muito a ver com essa notícia que você está nos dando, né? O remédio justo. E diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São palavras de Jesus, está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Aí diz assim na sequência: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, item 12. Agora vamos aos comentários de Emmanuel. Ele diz assim: perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem, terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz,
consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem chorando com o suplício do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos, ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continue mentalmente jungido aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retorne ao seio. Quando vejo alguém submetido aos mais duros entraves, quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente do todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Então, Alexandre, Cristina, ouvintes, essa passagem ela nos faz refletir, Alexandre, os comentários de Emmanuel, né? Porque muitas vezes a gente, diante das dificuldades, dos sofrimentos da vida, a gente pode se questionar: onde estão meus protetores? Onde estão meu anjo da guarda, que não me ajudou, que não fez com que fosse possível ser evitado essa ou aquela situação? Então, a gente pode achar, a gente pode supor que eles não estão nem aí para o nosso caso. Mas Emmanuel, ele cita aqui vários exemplos, não é, Alexandre e Cristina, de como se sentem esses seres que nos amam. Aí nos fazem algumas comparações, como um pai que precisa, por exemplo, amputar as pernas de um filho. Ele vai ao hospital, ele entrega o filho, né, para receber de outra forma, mas com toda a dor, com todo o sofrimento que ele vai, ele sabe que aquilo é necessário. Então, a espiritualidade, ela nos olha, ela não nos abandona nunca. Então, no caso de nossa irmã Francisca, né, com certeza os seus guias, os seus protetores espirituais, nesse momento, estão sofrendo com a gente, né? Mas ele, como a gente, com toda certeza, talvez até mais, né? Porque eles entendem que esse remédio é necessário, né? É um remédio justo, é necessário, sabe-se lá porque um dia compreenderemos e ela compreenderá. E principalmente Paulo, né, como filho. Isso aqui nos remete, Alexandre, a gente que está se aproximando de comemorar a época, de celebrar a época em que Jesus fez o grande sacrifício por todos nós, né? Nós estamos nesse período que nos remete a reflexões, onde ele chorou e suou sangue no Monte das Oliveiras, né? Isso porque, no meu entender, ele ia fazer todo aquele sacrifício por tanto amor por a gente, Alexandre, e sabia, para evitar que a gente precisasse passar por aquilo que ele ia passar por nós. E mesmo assim ele sabia que a gente não ia entender os seus ensinamentos, e mesmo 2000 anos depois nós estamos aí às portas de uma guerra, levando sofrimento aí para tantas famílias, tantas crianças, família destruída. Meu Deus, né?
Então, a reflexão de hoje é isso, é o remédio justo, que a gente se considere, mesmo nesses momentos mais difíceis, Alexandre e Cristina, amparado pelos nossos protetores. Eles nunca nos abandonam, e se nós sofremos, eles sofrem conosco, junto, né? Ali, torcendo para que a gente consiga chegar lá. Né? É isso. Muito bem, meu irmão. Vamos ouvir agora a prece da nossa irmã Cristina Albuquerque. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida que estamos aqui nesta caminhada, nesse orbe terrestre. Agradecer pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar aqui. E te rogar, Senhor, nesse dia de hoje, especialmente pela nossa irmã Francisca, que se encontra doente. Te rogar que estenda sobre ela a vossa misericórdia, para que ela possa lhe dê forças, para que ela possa vencer esse momento difícil. Forças à nossa irmã Francisca e força também a toda a sua família, que passa também pela mesma dor nesse momento, para que eles sejam confortados nesse momento. Nós todos elevamos o nosso coração e a nossa mente nessa rogativa pela nossa irmã. E rogamos também a Ti, ó Pai de infinita bondade, que ilumina a mente e o coração de todos aqueles que se encontram lá na Europa, nesse conflito armado, para que possam tomar as melhores decisões, não em favor das suas vontades, mas em favor da humanidade. Mas que, acima de tudo, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã Cristina Albuquerque. E assim a gente inicia o nosso programa de hoje, com essa rogativa da nossa irmã aos nossos espíritos superiores, pedindo aí, antes de tudo, né, que atenda aos pedidos da nossa irmã. Eu vou fazer aqui a leitura do nosso evangelho de hoje. Nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A lição é a paciência. Um espírito amigo nos trouxe essa lição em Avre, 1862. É isso aí, viu, minha irmã Cristina? Deus guiando sempre, né? Então, a paciência. Aqui se diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte sobre a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo.
Então, meus irmãos e irmãs, a paciência. A paciência é realmente uma virtude muito importante do espírito. A paciência, ela passa a ser bem mais factível, bem mais possível de ser atingida, quando, sem sombra de dúvidas, a gente conhece uma doutrina como a doutrina espírita, né? Que nos explica o porquê das coisas, que nos explica a razão de tudo, que nos explica a razão de estarmos aqui, que nos explica que o mundo em que nós vivemos ainda é um mundo de provas e expiações. Então, ainda é um mundo onde, infelizmente, a maldade ainda se sobrepõe sobre a bondade, né? Mas que esse mundo está se encaminhando para uma regeneração, se está se encaminhando para uma evolução, para um salto evolutivo, onde ele vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e vai ser um mundo regenerado, né? E nessa condição, o bem vai ser muito maior do que o mal, embora o mal ainda exista. Então, a gente ainda vai encontrar no mundo muita dor, muito sofrimento, os nossos corpos ainda são adequados a esse tipo de experiência. Então, a gente ainda tem que encontrar nas nossas experiências aqui na Terra a doença, que serve para nos ajudar e nos retificar, muitas vezes, um passado de iniquidades, né? Onde a gente está, a partir do nosso corpo material que nos foi emprestado por Deus para a gente viver nossa experiência reencarnatória, a gente acaba entregando esse corpo novamente, né? E aprendendo a última lição a partir dele, né? Uma lição que vem nos exigir humildade, nos exigir paciência, nos exigir, antes de tudo, compreensão. E aí, a gente, nesse evangelho de hoje, a gente roga a Deus paciência a todas as criaturas. Como foi dito aqui na prece da nossa irmã Cristina, nós temos uma guerra em curso na Terra. Já tínhamos, né, várias guerras em curso na Terra e hoje uma de grandes proporções, né? Isso nos traz mais uma vez a consciência de que a mente humana ainda, né, é enredada nos escaninhos da maldade, e da incompreensão. Ela, né, abre espaços de muito sofrimento, de muita dor, de destruição, e nós precisamos compreender e ter a paciência suficiente para entender que, na verdade, como a Terra está se encaminhando para uma regeneração, muitos espíritos endurecidos, embrutecidos, estão ainda reencarnando no nosso planeta como uma forma de última chance que Deus dá, né? Então, a gente ainda vai encontrar essas ondas que acabam nos mostrando, muitas vezes, que o mundo está pior, mas, na verdade, ele não está pior. Ele está se encaminhando para a sua jornada, na sua jornada evolutiva, para uma mudança muito grande. E nesses momentos, muitos embaraços a gente encontra ainda no planeta. Então, que nós tenhamos a paciência necessária para compreender que a vida aqui na Terra, ela se sucede a uma vida no mundo espiritual. E que lá no mundo espiritual é que nós vamos colher todos os frutos da paciência, da humildade, que a gente planta aqui nas nossas experiências terrestres. Então, meus irmãos, pois não, meu Ricardo? Só para fechar o evangelho de hoje, que combina muito bem com o que você terminou dizendo, né, sobre a paciência e sobre esses conflitos que estão ocorrendo, só para lembrar, né, que a paciência é a ciência da paz, né? Isso. Perfeitamente, meu amigo José Aguilardo. A paciência é a ciência da paz. Então, que a gente saiba construir a paz, né? Primeiro dentro de nós, né? Depois no mundo, né? Isso é muito importante. Exatamente. Então, meus irmãos e irmãs, vamos iniciar, então, o tema de hoje, né? Que nós vamos falar hoje sobre os espíritos em condições medianas. Lembrando aos nossos ouvintes, nós tivemos aí há pouco tempo, o Tavares nos mostrou a interação, provavelmente, de um irmão que está lá na Alemanha, pelo que eu percebi, pelo nome e pela escrita do irmão. Eu acredito que é um irmão que está lá na Alemanha acompanhando o programa. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos iniciar. Nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Há um bom tempo que a gente vem estudando os exemplos da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec traz mensagens
de espíritos desencarnados que nos trazem a sua experiência com relação à justiça divina, né? Com relação às consequências dos seus atos, como foi muito bem dito por Cristina no início do programa. Então, hoje nós vamos falar sobre a experiência da senhora Ana Belleville, que ela era uma jovem, como diz aqui Kardec, pois não, Cristina? Antes de iniciar o assunto, né, de Ana, que a gente vai ver que é uma mulher que teve suas qualidades morais já bem desenvolvidas, né? Eu gostaria de lembrar que ontem, dia 7, né, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Foi instituído em 1975 pela ONU, né, o Dia Internacional da Mulher, e nós vamos falar sobre o caso de uma mulher hoje, dedicada ao lar, mãe. Então, gostaria de, ainda hoje mesmo, após um dia, desejar um feliz dia para todas as mulheres que não estão recebendo a devida atenção. Eu ontem fui saudada logo pela manhã com um buquê de flores maravilhoso e desejo que todas as mulheres pudessem ter recebido flores também. Mas a gente sabe que não é a nossa realidade. Em 2019, nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte um alto índice de feminicídio, né? E agora, 2022, a gente continua nessa lista alta também. Inclusive, na semana passada, tivemos 2 na mesma semana. Então, que os homens possam ter mais compreensão, mais consciência, a se abrir à nova realidade e ver essa situação, porque as mulheres precisam ser compreendidas como seres humanos que são e que têm todos os direitos iguais, que possamos reconhecer a igualdade de direitos, de pensamentos e de vontades. É isso, antes da gente iniciar, falar da Ana. Muito bem, minha irmã Cristina Buquerque, lembrando para a gente uma triste realidade, né? A realidade do machismo, né? Que precisa ser vencido no coração das pessoas. E é preciso a gente lembrar que isso é uma grande bobagem, né? A gente aprende com a doutrina espírita que a gente hoje vem como homem, amanhã como mulher, depois como homem, depois como mulher, não importa, o espírito vivencia todas as experiências necessárias. Todas as experiências necessárias. Então, esse orgulho, né, que os homens trazem de uma cultura, né, que nos foi imposta, isso precisa ser repensado. Muito bem, minha irmã Cristina, em trazer essa questão para cá, para a gente poder pensar, porque nós que estamos nas fileiras do Espiritismo, temos muito o que contribuir para o esclarecimento das pessoas, a fim de que essa chaga da humanidade possa desaparecer. Assim como o câncer é uma chaga da humanidade, o machismo, né? Que gera morte, gera opressão, gera muito sofrimento para as famílias, né? É preciso que a gente saiba disso, tá? Então é um dever de nós homens repensarmos a nossa forma de viver e de conviver, e é um dever de nós espíritas, né, levantarmos a necessidade, né, da compreensão, da paz, da harmonia entre os sexos, até porque não existe sexo para o espírito. Ele vivencia todas as experiências necessárias. É preciso que a gente saiba disso. Alexandre? Então, hoje, quem é machão, amanhã vai vir mulher. Né? Exatamente. Vamos ter certeza. Mas, infelizmente, a gente que é adepto dessa doutrina esclarecedora, que liberta, né? A gente compreende essas coisas, mas a gente vê que na própria Bíblia tem um início de todo esse problema, né? Quando foi colocado sobre os ombros de Eva, né? Na alegoria de Adão e Eva, a culpa pelos erros da humanidade, né? Ali foi uma maneira de iniciar o machismo para dizer que o homem é superior e que o homem não errou, quem errou foi a mulher. E ele, Adão,
bobalhão, chegou e comeu da maçã, né? Porque ela ofereceu, ele não tinha o livre-arbítrio de dizer que não queria, tal. Assim, mas tudo isso já vem de longe, né, Alexandre? Se você for, também no iníciozinho da Bíblia, dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem por isso, todas as suas dores serão multiplicadas por isso, tal. Já vem de longe, né? E para a gente tirar só o espiritismo para combater essa ideia equivocada que foi colocada lá, ninguém sabe por quem, como se, né? Com certeza não foi desse jeito, né? Mas a gente compreende, né? Mas isso aí já vem desde longe, né? Para justificar essa superioridade do homem, né? Aliás, para justificar essa inferioridade do homem perante a mulher, né? Porque a gente, por ser inferior, quer ser superior e não consegue. E como diz nosso amigo Tavares, né? Tantas mulheres maravilhosas que tem no Evangelho, né? Tantos exemplos de mulheres maravilhosas que tem ali, né? Que um dia, inclusive, a gente tem que fazer programa nesse sentido, né? Para falar das mulheres maravilhosas que existem lá no Evangelho. Mas vamos lá, Cristina, eu acho que quer falar alguma coisa. Tudo passa, né, Guilherme? Isso já devia até passar também, porque tudo no mundo progride. Então, essa ideia aí já era para ter sido superada, mas infelizmente ainda não foi. Ela não era nem para ter existido, não era nem para ter existido, né? Mas vamos lá para o caso da senhora Ana Belleville. Eu queria fazer aqui a leitura do caso como foi apresentado por Allan Kardec, porque traz alguns detalhes que são importantes para a gente, né? Eu vou fazer aqui a leitura, pedir para que os nossos ouvintes tomem bastante atenção nessa historinha trazida por Kardec. Kardec aqui traz a seguinte história para a gente, no capítulo 3 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que trata sobre as mensagens dos espíritos em condições medianas. Senhora Anne Belleville, jovem mulher falecida aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada. Ela possuía, ao demais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimentos das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases de sua existência, bem como todas as peripécias de seu fim. Proveio de um acidente e a moléstia que havia de levá-la. Depois de a reter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim, com uma coragem heróica e a despeito dos quais a graça natural de seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e, sem sacrifício, abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que parecia até que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendia a vida. Conhecia o espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. De há muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace.
circunstância que ela própria não ignorava. Um dia, achando-se ausente, o marido sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda. Por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda. Tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Aí, gente, olha, essa é a história que Kardec trouxe para a gente. Detalhes importantes. Primeiro, era uma pessoa conhecida do próprio Allan Kardec, né? Que ele deve ter apresentado a doutrina espírita a ela, mas a doutrina espírita não empolgou muito ela. Ela conheceu, compreendeu alguma coisa, mas não se empolgou muito do espírito para com a doutrina espírita. Era uma pessoa boa, notem, mais boa do que ruim, né? A gente nota aí que nada de ruim foi atribuído a ela, né? Mas só qualidades boas. Só que ele deixa claro para a gente um certo apego, um certo egoísmo ao que é dela, ao que é a família. Ela é apegada à família. Então, ela se preocupava mais com a felicidade familiar dos seus, né, do que dela própria, né? Mas só dos seus, ou seja, aquela preocupação restrita ao círculo familiar. Talvez por isso tenha sido colocado aqui na condição de espírito mediano, né? Ou seja, aquele espírito que já progrediu bastante, mas que ainda não é considerado um espírito bom o suficiente para estar em outra categoria, né? Numa categoria mais acima. Então, olha só, outra informação importante é que a evocação dela foi feita no dia seguinte à morte dela, certo? Diz aqui Kardec, olha, evocação no dia seguinte ao da morte. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Olha como ela está lúcida, Cristina Guilherme. No dia seguinte ao desencarne, ó. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Demais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Ela se define como feliz, olha. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. Então, ela informa que depois que desencarnou, já foi para junto dos familiares. Aí Kardec pergunta, olha, podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. E ela responde, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada. Não. Mas o certo é que não sofro mais. E isso, para mim, é um grande alívio. Desta feita, estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Aí vem outra pergunta. Qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. Iria Pinho, bom dia, bom retorno, Alexandre. Valeu, minha irmã Iria. Abraço para você. Um passado terrível, meu amigo. Aí vem aqui outra pergunta. Podeis revelar-nos esse passado? Deixai que o esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. Aí eu vou parar por aqui, porque depois vem uma outra evocação, um mês depois. Kardec, né, respeitou a condição dela e esperou um mês. Então eu vou passar a palavra para vocês, primeiro Cristina, depois Guilherme, para a gente falar sobre essas primeiras informações. Sim. Nós temos aqui uma senhora, né, uma dona de casa, como se diz, cuidadosa, com a sua família e principalmente com seus filhos, que era a sua preocupação maior, de não deixá-los, de ter esse cuidado de não deixá-los.
e a gente percebe que, ao longo do que descreve a história dela, ela não era uma pessoa má, não era, vamos dizer, não guardava mágoas, não tinha das pessoas que pudessem, de repente, lhe fazer alguma... Não guardava mágoas nem ressentimento. E quando ela veio a sofrer o acidente, que a deixou acamada, ela não se revoltou com isso. Ela aceitou essa situação, e mesmo com dificuldade, com grande sofrimento para poder orientar sua casa, seus filhos, continuar comandando as coisas, ela não se revoltou, ela se resignou, né, a essa dor, essa aflição, essa agonia, como bem descreve, que não era fácil, mas mesmo assim ela não lamentou, ela não reclamou, ela não se desesperou diante da dificuldade. E é um grande exemplo para nós, né, mostra assim na história que, por pior que seja a situação, a gente não deve perder o equilíbrio, não deve se revoltar, não deve reclamar, porque nada acontece por acaso, é uma máxima que a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, nada acontece por acaso, e toda dor e todo sofrimento é uma forma de aprendizado, é necessário que se passe por isso como forma de aprendizado, e como nós não conhecemos o nosso futuro e desconhecemos o nosso passado pelo véu do esquecimento, então, eternamente que é necessário passar por esse momento, é necessário enfrentar, sem se desesperar e sem se lamentar. Por que isso acontece comigo? Por que só comigo? E não fazer como a oração daquele que estava lá no templo e diz, eu sempre fui bom, eu fui uma boa mãe, eu sempre cuidei dos meus filhos, eu sempre fiz tudo, e agora, por que eu mereço isso? Então, isso é uma forma de lamentar, de se revoltar, e de forma nenhuma é o caminho mais certo. Quando você aceita a situação, você sofre menos com certeza. E aqui ela colocou, muito bem colocado por Kardec, que logo no dia seguinte, quando ela foi evocada, ela já estava plenamente consciente do que tinha acontecido e coloca que não está mais sofrendo, né, se livrou do corpo pesado, que é onde residia a dor e a aflição era no corpo, e já está próximo dos filhos, né, logo foi possível que ela viesse para próximo dos filhos, que ficasse e acompanhasse, que era sua preocupação em vida. Então, ela teve esse benefício de vir saber e acompanhar como estava os filhos. Ela foi poupada, né, Cristina, daquela dor da separação, né? Exato. Como uma espécie de merecimento, e olha, você pode ficar junto ali para matar a saudade momentaneamente. Exatamente, porque além de outros casos, a gente convive com isso, com essa realidade na casa espírita, através da comunicação dos espíritos, e vê que muitos desencarnam e nem mesmo conseguem mais voltar para casa, não sabe onde mora, não sabe como foi que desencarnou, não sabe quando, fica totalmente perdido. Então, ela teve esse benefício da lucidez logo de imediato. Muitas vezes a gente pergunta para os espíritos que se encontram nessa posição ainda da perturbação, há quanto tempo você desencarnou, há quanto tempo você está nesse... E ele, eu não sei, está totalmente perdido. Então, para que a gente possa avaliar que o nosso progresso moral, a nossa qualidade de espírito, também faz uma diferença muito grande na hora do desencarne, que muitos a gente conhece a história de muitos espíritos que ficam perdidos por anos, por séculos, sem conseguir compreender ao menos que desencarnou, se acha perdido em total escuridão, não consegue falar com ninguém, e ela é um espírito que traz uma situação totalmente diferente. No dia seguinte ao seu desencarne, ela já consegue se comunicar, ela já consegue se explicar, entender, compreender que desencarnou e que já pode estar próximo da família novamente. Então, esse é um espírito realmente que está numa condição muito melhor do que a grande maioria. Não é isso, Guilherme?
Guilardo, meu amigo, agora, apesar dela estar nessa condição toda aí, ela não conseguiu falar sobre o passado, né, meu irmão? Isso, ainda. Exatamente, Alexandre. Nesse momento, é porque que eu que já fiz uma cirurgia grande, Alexandre, de ponto de safena, e tive o meu peito aberto e tal, e meu interior foi exposto, né? Os pessoal viram como eu sou bonito por dentro. Mas, Mas não Alexandre, encontraram mas não encontraram sua alma, né? não, não, não. Então, Alexandre, no caso dela, é, ela é uma pessoa, um espírito realmente que o exemplo dela, eu acho até que Kardec, pelo que eu vi aqui, ela é o último caso de espírito mediano. Mas voltando ao que você falou, Alexandre, é, por quê? Porque ela estava recém-recuperada da experiência, né, Alexandre? Então, ela ainda estava sentindo as dores da cirurgia, né? Ainda estava convalescendo. Então, como ela mesmo disse, né, eu paguei tão caro, então deixa eu me recuperar mais aqui para poder usufruir dos benefícios da minha cirurgia, da minha cura, né, do remédio justo, como dizia no exórdio. Então, Alexandre, eu acho que Kardec colocou ela como o último exemplo do mundo dos espíritos medianos. Por quê? Porque eu acho que ela está, pela situação dela, pelo desencarne dela, pela lucidez repentina que ela já esteve no outro dia, pelas permissões que foi permitido a ela de já estar junto dos seus filhos, né? Então, eu acho que ela era um espírito que estava com o pé na situação de espírito mediano e o outro nos espíritos felizes. Porque lá na frente a gente vai ver, eu vou usar até um termo do Nordeste, né? Porque ele disse que faltava um grauzinho a mais, e ela já seria o espírito feliz, né? Então ela estava em age de ser o espírito feliz, né? Com uma peinha de nada, né? Então, Alexandre, e a gente observa aqui que ela sentiu, ela teve todo o sentimento de que ela ia desencarnar e ela sentiu todos os sintomas. Mas ela conseguiu um crédito a mais. Ela resistiu. Pronto. É sobre isso, nesse momento, que eu queria que a gente se debruçasse agora, viu, meu amigo José Guilardo? Porque é o seguinte, o que nós temos aí é um típico caso de moratória. Né? Um espírito que já estava sentindo que ia desencarnar, só que ela estava longe do marido. O marido, por algum motivo, saiu. Sabe quando você está cuidando de um doente e de repente você tem que sair para pagar uma conta? Alguma coisa dessa natureza, não tem ninguém para deixar ali. Ela não queria desencarnar longe dele. Né? Então, o que é que ela fez uma prece. Vocês perceberam que a prece dela foi uma das mais curtas preces que a gente pode encontrar? Olha o que é que ela diz aqui, ó, né? Ela diz, eu não quero morrer, né? Ou seja, eu não quero morrer agora. Essa foi a prece que ela fez. Pegou as últimas energias que tinha ali e fez essa prece. Mas essa prece chega ao mundo espiritual como a prece de uma pessoa boa, né? E a prece dos justos, ela é uma prece que agrada muito mais a Deus. Né? A prece dos justos, a prece daqueles que muito se sacrificaram, que muito se resignaram. Então, nesse momento, foi atendido imediatamente que ela sente se renovar a energia do corpo. Né? Uhum. Ela sente se renovar a energia do corpo e vive mais 3 meses, meu amigo Guilardo. 3 meses. Ela ganhou uma moratória de 3 meses, não foi de um dia, 2 dias, nem uma semana, não. Com você, meu irmão. Desculpa aí ter cortado sua palavra. Não, então foi muito boa a sua intervenção. Sempre muito oportuna as suas intervenções. Eu até agradeço porque ajuda, né, a gente a raciocinar melhor. Então, como eu estava dizendo, por que foi permitida essa moratória para ela? Não é? É porque, na situação dela, Alexandre, não era uma situação de egoísmo, não era uma situação de apego, não era uma situação materialista. Porque nós, muitas vezes, nesses momentos finais que a gente compreende que ainda faltava fazer alguma coisa da missão. Ou eu ainda podia ter feito, se eu tivesse mais um tempinho, eu poderia fazer. Então, o que ela sentia? E ela deixa claro que eram orientações que tinham que dar para o marido. E com relação a seus filhos que ainda eram pequenos, né? Então, a preocupação grande dela, ela precisaria deixar algumas instruções para que eles fossem encaminhados, né, para o bem. Então, por isso que foi permitido
essa moratória, que é a exceção, não é regra, isso não acontece com todo mundo, são casos raríssimos. Só como no caso dela foi permitido, porque a sinceridade dela, o motivo dela não era um motivo de egoísmo, de material, não era de apego, é que a gente pode perceber que ela poderia contribuir mais ainda, tanto com a sua evolução, como daqueles que foram colocados sob sua responsabilidade. Tanto o marido, né, e principalmente os filhos, que era a preocupação maior dela, né, Alexandre? Então, realmente era um espírito muito adiantado, muito evoluído, em ás de ser feliz, né? Estava bem ali. Então, para a gente não se alongar muito, né, Alexandre? Vamos prosseguir, porque é longo, né? Vamos pedir agora para a Cristina fazer a leitura da segunda evocação, um mês depois da morte? Pode ser, Cristina? Isso, porque ainda tem a outra evocação. Exatamente. Um mês depois da morte, né? Então, para que deveis estar completamente... Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estiveste durante 3 meses entre a vida e a morte. A resposta: obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas, e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são de modo algum fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros que lhes não medem o alcance e o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesmas esses sofrimentos. O desejo ardente de viver, por amor dos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria. E, ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim o instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão de minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiação do passado, uma dívida a qual a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se eu estivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual. Que alívio experimentaria nos últimos momentos e quão fácil teria sido a separação, se em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiante à vontade de Deus, à corrente que me arrastava. Mas, em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Quando houver de voltar à terra, serei espírita, vou-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me encontre suficientemente adiantada para preocupar-nos das coisas da vida. Meus filhos, principalmente, me atraem. Não mais para animá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. E eles perguntam: podeis ministrar-nos qualquer informação sobre o contrato? Cristina, vamos dar uma paradinha aí, porque é o seguinte, eu estou notando que a gente precisa continuar essa lição na próxima semana, tá? Tem muita coisa aqui importante para a gente abordar ainda. Então, vamos ficar só aqui nesse pedaço que você leu, que aí na próxima semana a gente continua o restante, que tem ainda uma instrução de São Luís lá na frente, muito interessante. E aqui tem muita coisa importante para a gente tratar, minha irmã.
Primeiro, veja só, quando ele evoca ela, um mês depois, a primeira coisa que ela nos faz é dar uma lição sobre a prece. Olhe que essa mulher, ela conheceu o espiritismo, mas ela não deu muito valor à doutrina espírita. Ela foi dar mais valor depois de desencarnada, tá? Primeiro, ela já desencarnada, ela percebeu que a prece que era feita pelos irmãos lá no espiritismo, lá na Sociedade Parisiense era diferente. Era diferente. Veja que ela era amiga de Kardec. Kardec deve ter movimentado todo mundo para fazer prece por ela naquele momento, né? Então ela já sentia que a prece era diferente da prece que era provavelmente proferida lá na Igreja Católica, que são as preces pagas, encomendadas. Naquela época era muito comum isso, né? Então ela diz isso, olha, aquelas outras preces lá não me atingiam muito, eram só palavras ditas, a boca falando as palavras. A de vocês eu sinto, né? E esse é um detalhe importante, né? Porque fala sobre a eficácia da prece, fala sobre todas aquelas lições que a doutrina espírita nos dá, principalmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o pedir e obtereis, né? Aquele capítulo todo ali, ela dá uma lição para a gente aqui sobre todo aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí eu vou passar a palavra para vocês. Ela coloca aqui, como você está bem falando sobre a prece, e ela diz, faz essa diferença entre essa prece dita com o coração e com a mente e o coração, que eleva e traz conforto àquele a quem é direcionada. Diferente da outra prece, que muitas vezes são palavras, são fórmulas, como ela mesmo coloca aqui, são fórmulas banais, são preces, orações memorizadas e que se repetem. E ela diz que eles não medem o alcance da prece, quer dizer, eles não têm nem... eles não compreendem, não têm o conhecimento do valor dessa prece ditada com a mente e com o coração. Muitas vezes, eu vou rezar, e a gente fica repetindo preces que a gente já conhece, orações memorizadas, mas que a prece feita da mente e do coração, ela tem um alcance maior e tem um benefício maior àqueles a quem a gente direciona. Então, ela faz essa distinção bem forte aqui para a gente. E outra depois... coisa, Cristina, outra coisa importante, Cristina, é o seguinte, Kardec, ele como sempre, estava preocupado em saber o motivo do sofrimento dela. Por quê? Porque ele já tinha a ideia de trazer isso aqui para esse estudo no Céu e Inferno. É claro que é tão claro isso que ele trouxe a informação dela para cá. Então ele já tinha em mente, já foi buscando saber, porque ele já estava fazendo esse estudo mais apurado sobre a justiça divina, sobre as consequências e tal, e provavelmente pensou em expor o caso dela. Então o que é que acontece? Veja uma coisa interessante. Ela, quando vem explicar o sofrimento prolongado dela, primeiro, qual é uma coisa interessante que ela diz aí? A razão do meu sofrimento prolongado fui eu mesmo, que me apeguei à matéria, porque eu não queria deixar meus filhos, minha família, não confiou no desígnio de Deus. Exatamente, ou seja, não era para ser tão prolongado. É tanto que quando ela pede a moratória, meu amigo Guilardo, ela ganha mais 3 meses, mas foi 3 meses de quê que ele diz aí? De puro sofrimento, meu amigo. De puro sofrimento. Então é porque ela quis. Ela quis prolongar. Não era para ter sido daquela forma. Ela quis por quê? Porque se apegou à matéria que não queria deixar, porque estava preocupada em deixar os filhos e a família. Aquele velho dilema do espírito apegado às coisas materiais, né? E quando ela diz, e quando ela coloca isso, ela vê, porque logo no dia seguinte ela já pôde estar com os filhos e pôde perceber que a vida continua, que as coisas aqui tomam seu rumo, mesmo depois da morte de um pai, de uma mãe, de qualquer pessoa da família, as coisas seguem seu rumo normal, e sempre existe um direcionamento, sempre existe um caminho, uma solução. Então, ela pôde perceber isso, e coloca, se tivesse tido esse conhecimento antes, teria se entregue aos desígnios de Deus e teria deixado que a morte chegasse no momento devido. Mas a preocupação dela era tão grande como se pudesse controlar ainda alguma coisa,
que ela se apegou à vida e teve mais de 3 meses de grande sofrimento. Não é isso, Guilherme? Se você me permite, pelo meu entendimento, eu vou discordar de vocês dois nesse quesito de que ela se apegou à matéria. Eu não acho que ela se apegou, para mim, né, para o meu entendimento, o que eu acho que ela se apegou, ela percebeu que podia fazer mais alguma coisa, que ela teria, se tivesse mais tempo, ela poderia completar mais. Quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Ah, se eu já soubesse disso hoje, eu poderia ter feito isso. Então, como ela compreendeu no final, a espiritualidade premiou, agora não premiou de graça, né? Olha, você vai ficar, agora você vai ficar sofrendo. O seu sofrimento vai ser maior. Mas também tem um detalhe, Alexandre, por isso que ela desencarnou tão bem. Porque todo o sofrimento que você passa em benefício de outrem, aquilo ali é analisado na vida espiritual. Eu acho assim, que como não era apego, ela estava procurando. Você vê que ela ainda diz aqui, depois de um mês, eu continuo preocupada com o futuro dos meus filhos. Ela não diz que é o futuro terreno, é o futuro deles, espíritos. Eu acho que ela quis ainda deixar alguma mensagem, deixar algum exemplo, alguma orientação, que se ela tivesse desencarnado naquele dia ou naquele 3 meses, ela não teria conseguido. Foi concedido, mas à custa de muito sofrimento. E mesmo assim, ela aceitou, suportou, porque ela precisava, no seu inconsciente, de dar ainda esses últimos ensinamentos, essas últimas dicas. Esse é o meu pensamento, assim, que eu pude depreender do caso dela, sabe, Alexandre? Porque ela desencarnou muito bem. Opa, Iria Pinho aqui deixou uma mensagem para a gente, né? Mesmo as preces memorizadas e repetidas como um mantra, quando ditas com todo o sentimento, com toda a profundidade, certamente serão ouvidas pela espiritualidade. A espiritualidade conhece o nosso íntimo, né, Alessandro? O que vem do coração, né? Às vezes você diz uma prece decorada, mas ela vem do coração. E muitas vezes você diz uma prece que não é decorada e não vem do coração, não adianta, né? O que vale é a verdadeira intenção. Muito bem lembrado pela irmã. Tem que vir do tesouro do coração, né? Daquilo que você realmente sente, né, Alexandre? Ô meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, nós vamos agora chamar Tavares para ele fazer aquela divulgação, mas antes tem Graça Cunha aqui, ó. Acusa principal, a causa deve ser, né? Principal foi não ter olhado para o futuro, imortalidade da Ana. Eita, sumiu aqui. Mas vamos chamar Tavares. Tavares, então. Será que ele está preparado para fazer a programação aí da rádio? Alexandre, eu posso ler aqui enquanto ele não aparece? Pronto, leia o restante aí do que antes. É de graça. Ela diz assim, olha, a causa principal foi não ter olhado para o futuro, imortalidade da Ana, e ter se apegado muito à existência e ao entorno dela, presente. Porém, tinha uma certa caridade moral. Muito bem colocado por nossa irmã Graça Cunha. Muito obrigado. Muito bem. Nós ainda temos no próximo programa a gente vai continuar falando sobre isso, viu? E a gente ainda tem uns 10 minutinhos, né, Alexandre? Porque a gente vai começar no 8 e 10. Mas já são 9h11. Já são 9h11. O nosso irmão Tavares, se ele tiver aí... Eu acho que Tavares está com algum problema aí para poder entrar. Pronto, entrou agora. Não, amiga, é que eu estava gostando da conversa, não ia interromper, ainda tinha dado mais um tempinho para vocês terminarem. Né? Aí a Graça e a Íria, né, mandaram realmente mensagens muito interessantes sobre o tema de hoje. E a colocação que vocês fizeram nesse espírito é muito interessante, viu? Realmente, não apeinha de nada, né? Daqui mais uma ou duas encarnações e a coisa modifica, se permanecer nessa mesma índole, né? Meu amigo, eu quero não só falar da programação de uma forma geral, mas falar de 2 eventos que vão ocorrer, 2 estreias que vão ocorrer agora em abril. A professora Amália Causama, de Angola, África, trabalho muito bonito no Centro Espírita André Luiz, certo? Em Angola, e ela vai estrear um programa dia 4 de abril, é uma segunda-feira, às 10h35, horário aqui do Brasil, 10h35, horário, ou 15h35, horário de Angola, com a participação do José Antônio Cruz. E o nome do programa é muito interessante, é Educação Planetária. Ela é uma grande pedagoga, maravilhosa professora, espírita, e aí vai trazer todo o seu conhecimento em relação ao estudo, e ela se preocupa muito com a questão da educação, e por isso que foi ela mesma que
colocou esse nome do programa, Educação Planetária. 4 de abril, estreia. É um programa quinzenal, por enquanto, pelas atividades dela, mas dependendo, ela vai se desfazer de algumas atividades para ficar semanalmente. E em abril também, só que no dia 12 de abril, um dia depois do desencarne do Dr. Bezerra, que é dia 11, nós estaremos aqui com o Luciano Klein, que é presidente da Federação Espírita do Ceará, e acabou de escrever um livro sobre Bezerra de Menezes com mais de 1000 páginas. E o nome do livro é justamente Bezerra de Menezes, né? O Homem, o Seu Tempo e a Sua Missão, que é o programa que vai lançar aqui também toda terça-feira, às 19 horas, também quinzenal, a partir agora de abril. Então, são mais 2 programas dentro da grade de programação da nossa Web Rádio Estação da Luz. E aí eu quero convidar, principalmente meu irmão Guilherme, que gosta muito de magnetismo, o nosso querido Jacó Mello, aqui de Natal, um grande pesquisador, amigo nosso há mais de 20 anos, vai estar aqui no programa na quinta-feira próxima, às 19 horas, no Estação da Luz, 22 anos no ar, falando sobre magnetismo e cura, né? Então, tudo que você quer saber sobre magnetismo, o chamado magnetismo animal, mesmo, puro, o nosso irmão Jacó Mello vai estar aqui à disposição de todos nós. Também, não na quinta, mas na sexta-feira, quem vai estar aqui com a gente no programa Estação da Luz, às 19 horas, é o Alessandro de Paula. Ele escreveu um livro chamado Um Tesouro Inestimável. O que é que esse livro tem? São 3 livros, ele pegou toda a revista espírita por artigo. Vamos supor, obsessão, saúde, mulher, planetas. Então, ele foi fazendo um roteiro por temas. E saiu esses 3 livros aí, chamados Um Tesouro Inestimável. Ele vem falar sobre esse Tesouro Inestimável, que é baseado na revista espírita Páginas de Ouro, segundo nosso querido Zé Herculano Pires. E no sábado continua, é o segundo programa, Estação da Luz, 22 anos no ar, com a revista espírita, estudando a revista espírita. Tivemos sábado passado a estreia com a introdução 1, iremos agora para a introdução 2, e aí serão convidados, hoje estão convidados, o Geraldo Campete, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, a Helena de Fátima, do Céu de Rio de Janeiro, e a Tânia, que é a atual presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, vão falar sobre a introdução da Revista Espírita de janeiro de 58, e a partir daí, todo sábado, nós teremos um artigo na sequência natural da Revista Espírita de Kardec. Isso aí era o que nós queríamos falar para você, e aí dizer, lógico, do programa de hoje, maravilhoso que vocês fizeram, porque antes tivemos o pessoal do CELD falando sobre Memórias de um Suicida, e estamos aí já partindo, já pegando o navio para ir para Portugal, falar com a nossa Filomena Queiroz, A Vida Não Cessa, o programa com ela, com Armando César e o Olímpio, que vão falar sobre a solidão daqui a pouquinho, 9h30. Muito obrigado, meu amigo, pela honrosa possibilidade de divulgar nosso web rádio dentro do programa de vocês. Nós que agradecemos, meu irmão, essa programação maravilhosa e imperdível. Quem gosta muito também de magnetismo, nossa irmã Cristina, que é magnetizadora também, ó. E com certeza ela não vai perder esse programa. Então, pronto. Então, mas vamos aqui encerrar o nosso... Faça o seguinte, Cristina, encha Jacó de perguntas. Pergunta até não poder mais, se for o caso. Então vamos encerrar o nosso programa de hoje, chamando nossa irmã Cristina para fazer a peça final, se for possível, minha irmã. Ligue seu microfone. Que possamos silenciar nossa mente e o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus o mais alto que pudermos e agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos permite, agradecer pelo dom da vida, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pela família, pelo trabalho, pelo salário, por todas as dificuldades e benesses que nos permitem, agradecer infinitamente por tudo e te rogar, Senhor, que ilumina sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem e que possamos aceitar aquilo que não podemos mudar, que acima de tudo seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com a graça de Deus. Até a próxima, já estaremos de volta, e que nossa irmã
né, Dona Francisca possa sentir o apoio e o refrigério da espiritualidade amiga, né, Cristina? Que ela possa sentir diminuir o seu sofrimento, né? Estamos mentalizando, né, fluidos positivos para ela. Já estaremos de volta. Valeu, até quarta. Valeu, meu Deus.